Olá, seja bem-vindo ao Show. Como é bom saber que você está aí para mais um programa. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu carinho, você que nos acompanha de todo o Brasil. E olha que novidade boa, o Show agora é diário, sim. Todos os dias você pode nos assistir através da TVBC para todo o Brasil e também através da TV Flórida nos Estados Unidos. Então seja bem-vindo e agora pode se acomodar aí no seu sofá, porque a história que nós temos hoje é de um grande empresário, de uma grande pessoa. Eu acho que até dispensa comentários. Vamos saber um pouco mais da história dele? Comigo hoje, Richard Harari. Tudo bem, Richard? Olá, Vanessa, tudo bom? Primeiro, um prazer te conhecer pessoalmente. Já te acompanho nas redes sociais há bastante tempo e eu acho que, como eu, muitas pessoas também. E contar um pouco essa sua história. Você chegou aqui com 18 anos de idade. Isso. Para fazer inglês, estudar inglês. Exato, exatamente. E o interessante é porque muitos jovens têm esse sonho de vir para os Estados Unidos, aprender uma segunda língua, mas quando você resolveu migrar para cá, vir embora, tinha muito mais do que apenas aprender inglês. Sim. A ideia sair do Brasil, partindo do princípio do seu próprio pai, quando saiu do Egito e com a irmã dele vindo para o Brasil, e aquilo também te impulsionou a querer esse desafio, dizer, peraí, ele fez, eu acho que eu também vou fazer, porque Richard é filho de um egípcio com uma libanesa, com 3 irmãos no Brasil, um se tornou mentor dele, e de repente esse menino, que dava muito trabalho para a mãe, resolveu vir embora para cá, para aprender a falar inglês. Mas não foi só isso não, porque a história está apenas começando. Verdade. Bom, primeiramente, queria falar que é um prazer estar aqui com você, Vanessa. A gente tem conversado bastante, mas é bem legal encontrar a gente pessoalmente. Também acho. E, sim, com certeza, foi muito mais do que vir para cá só para estudar inglês. Eu tinha um sonho. Quando eu vim para os Estados Unidos com 11 anos pela primeira vez, eu já comecei a gostar muito, me apaixonei. E falava que eu iria um dia morar nos Estados Unidos. Minha família dava risada, falava, isso é um menino, uma criança falando isso apenas. Uhum. Mas aí quando eu tive 18 anos, eu realmente vi que eu tinha uma chance de vir para cá mesmo, para estudar inglês. Eu não sabia que eu ia ficar morando aqui para sempre. Uhum. Mas aí eu acabei vindo e me apaixonei, assim, e vi que aqui era o lugar que eu queria estar para o resto da minha vida. Richard, quando você chegou aqui aos 18 anos e você falou, não, peraí, eu vou ficar por aqui, eu acho que é o meu lugar no mundo. Sim. Então, o que eu vejo é que muitos jovens têm sonhos. Só que não basta você ter um sonho, você tem que ter um objetivo. Exato. Muito novo, você entendeu que você tinha esse objetivo. Sim. E aí você falou, peraí, não vou só estudar não, eu vou um pouco mais além, eu vou começar a trabalhar também. Mas a solidão foi algo que pegou para você nessa época? Sim, com certeza. A solidão foi uma das coisas que mais, assim, me abalou naquela época. Ainda mais que a gente era uma família muito unida e várias pessoas em casa sempre. Então, chegar aqui, e ainda mais numa época em que não tinha tantos brasileiros que hoje a gente encontra aqui. Verdade. Então, foi bem difícil no começo, uma língua nova, um país novo. E é o que eu falo para as pessoas, tem que querer muito, muito mesmo estar aqui, porque são vários obstáculos. E um deles, o maior deles que eu digo, realmente é a família, a distância, a solidão, tudo isso. Entender que estamos num país diferente, uma língua diferente, que somos imigrantes e que eu falo muito isso para as pessoas também, não é apenas atravessar o oceano. Não. Você tem Sim. que entender que você vai ter que se refazer, se reconstruir, se modificar. Até mesmo crenças que você tem, você vai ter que entender que não é bem assim. Exato. Não é o que você aprendeu lá que vai funcionar aqui. Exatamente. Toda a cultura, o jeito, até o jeito das brincadeiras, tudo, é tudo diferente, né? A gente está entrando num território que não é nosso. Então, não necessariamente tudo está de portas abertas para nós. Não é fácil. Então, realmente, a gente precisa se americanizar para poder estar aqui, né? E para poder entrar na cultura americana mesmo. Uma coisa é viver entre brasileiros apenas. Eu, quando eu vim para cá, não tinha tantos brasileiros, então nem era uma opção. Eu vivi perto da faculdade, então eu tive que aprender tudo da cultura daqui mesmo. É bem diferente. E essa cultura, eu falo, né? Quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente faz é dar uma passadinha ali no Walmart, né? Para fazer uma comprinha, para levar para casa. Mas a sua comprinha à noite era um pouco diferente. Era para ver pessoas?
Isso, exato. Eu vi que você está sabendo bastante já. Não, absolutamente. Por quê? Eu só andei dando uma olhada, já vou chegar lá. Uhum. É verdade isso. Eu ia no Walmart à noite para ver gente, eu ia nos mercados às vezes, porque eu não falava com ninguém. Então era uma forma até de praticar inglês, ir no supermercado. Eu fazia às vezes ligações até para poder conversar com pessoas que eu nem conhecia no meio da noite, só para bater um papo, porque eu estava sozinho aqui e eu queria praticar inglês. Então eu falava, não tem jeito melhor do que fazer aula de conversação, indo no mercado e conversar com as pessoas. E o mais interessante também, além do inglês, uma segunda língua que você aprendeu foi espanhol, porque na madrugada você ficava vendo, assistindo televisão em espanhol, gente. Aí ele começou, tem uma terceira língua aí que você fala, né, fluente, que é o espanhol. Isso, exato. De noite, para não me sentir sozinho em casa, eu colocava o canal na TV Hispana, Telemundo, enfim, e eu ficava escutando a noite inteira e dormia escutando espanhol. Aí eu tinha amigos na faculdade que falavam espanhol também, até saía palavras que eu nem sabia de onde. Mas, Richard, eu te falo que, por exemplo, quando você é um menino novo, tinha 18 anos na época, 18, 19 anos de idade, esses meninos gostam mesmo, né, de ir na balada, de ver, de conversar, e você ficava vendo aquelas, como se chama, as pequenininhas, oh, meu Deus, como se fala aqui nos Estados Unidos? Os bichinhos. A gente tem um linguajar no Brasil que é um pouquinho diferente. Mas você ficava contando elas no gramado? Como é que era isso? Como é que é o nome delas, gente? Me faz lembrar. Que a gente vê direto. São pequenas lagartixas. No Brasil seria uma lagartixa. Lagartixa? Sim, sim. Nós temos um apelido no Brasil. Sim, as lagartixas, eu via elas, assim, realmente eu contava elas, eu ficava sozinho atrás de casa à noite, só realmente contando lagartixas, olhando para a lua, enfim, eu estava lá sozinho em casa e procurando coisas para fazer. E nesse período que você passou nessa fase estudando aqui, teu sonho era fazer psicologia? Sim, meu sonho, quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar. Eu nunca fui um bom aluno no Brasil, tá? Eu estudei no Colégio Rio Branco, era péssimo aluno. E aí eu comecei a ir muito bem no inglês aqui. Meus pais nem entendiam como que eu estava indo tão bem na escola aqui. E aí eu logo decidi que eu queria estudar alguma coisa. Eu não sabia o que exatamente. Eu falei, acho que eu vou estudar psicologia, né? Por quê? Tem tanto louco no mundo, pensei que era gatinha. Não, eu estudei porque eu vi que era alguma coisa que eu podia ajudar pessoas. Legal. Eu queria muito ajudar pessoas, de alguma forma. E aí eu lembro que eu comecei a estudar psicologia e gostei bastante, assim, me interessou muito o mundo da psicologia. E eu lembro que um dia eu liguei para o meu irmão e eu falei assim, eu estou pensando em comprar uma empresa pequena, mas eu não quero desistir do meu sonho, que é ajudar pessoas. Ele falou, mas como um empresário, você vai poder ajudar muito mais pessoas do que como um psicólogo que está limitado a uma pessoa por hora. Você pode ajudar centenas de pessoas por hora como um empresário. E isso ficou na minha cabeça. E aí começou realmente a minha vontade de empreender, né? No começo de uma necessidade, que eu precisava fazer o visto L1. Isso. Mas aí começou de uma necessidade, mas aí eu vi que eu poderia mudar mais vidas como empreendedor do que como psicólogo até. Você trabalhou em restaurantes? Sim. Teve várias experiências assim? Sim, eu comecei a trabalhar num show noturno que chamava Piratas. Acho que eu lembro disso. E foi uma aventura. Pô, será que você não me atendeu lá? E aí? E aí eu trabalhava lá, eu servia cerveja e vinho à noite. E eu lembro que até as pessoas tinham umas pessoas meio mal educadas lá. Aí eu vi assim como que nunca deveria tratar, né, um funcionário. Legal. Então, mas foi uma experiência bem legal, assim, bem interessante. E o mercado de malas, como começou? Na verdade, começou de uma oportunidade de um negócio à venda. Eu nunca acordei e falei, vou ter uma loja de malas. Então, um belo dia eu estava procurando um negócio para fazer o L1 e aí tinha uma lojinha muito pequenininha de uma pessoa que estava à venda aqui em Orlando por $7.000. Eu falei, bom, o risco é pouco, $7.000, que pode dar errado no negócio. Não faturava quase nada. Aí eu falei, bom, eu vou comprar esse negócio. Fui ver alguns advogados. Todos me falaram que não ia dar certo,
porque o negócio não ia crescer o suficiente para qualificar para um visto, e eu era muito novo, eu tinha só 19 anos. Como que alguém com 19 anos ia provar que teve algum cargo executivo no Brasil transferido para cá? Até que eu fui em um advogado que falou, vai dar certo, pode fazer, confia que vai dar certo. E eu senti firmeza nele, e aí eu comprei o negócio, e já no primeiro ano passou muito do necessário para qualificar para o visto. Mas é interessante, e aí vem a visão do empreendedor. Com 19 anos de idade, você entra numa loja pequena e você vê malas. E não era o mercado dele. Mas ele foi aprender, ele foi audacioso. Ele teve a intenção de empreender, que eu falo que empreender dói. Você tem que passar, às vezes, noites em claro para você dar conta de tudo. E aí, esse menino de apenas 19 anos de idade, olhando para uma loja de malas, primeira coisa que ele identificou, o visual da loja não era adequado. Olha que ponto importante. E ele começou já a fazer algumas modificações nessa loja, desde vitrine. Exato. Além da vitrine, uma das coisas que me chamou muita atenção, e agora eu vou começar a praticar isso. Olha só que importante para quem está no Brasil e também nos Estados Unidos. Você convidava seus amigos para tomar café, para gerar um movimento lá dentro, porque lugar vazio ninguém vai. Exato. Mas isso é mentalidade também de quem trabalha com a noite. Porque eles deixam você naquela fila gigantesca, não tem ninguém dentro do estabelecimento, mas para as pessoas passarem na porta e falar, uau, eu vou parar aqui, porque tá bombando. Então, quer dizer, você com essa visão empreendedora, convidava os amigos. Então, quando o Richard te convidar para o café, você já sabe, tá? Porque é justamente isso. Você teve a preocupação de visualmente ter uma loja que fosse mais atraente, ponto 1. Ponto 2, começar a trazer esse movimento para dentro dessa loja, com carros estacionados na frente e pessoas lá dentro, mas era pouco. Então, aonde ele foi? Olha a sacada. Eu falo, quantos empresários vocês já me viram batendo papo nesse programa? E a visão desses caras, gente, é fantástica. Ele foi no aeroporto. Olha, ele foi buscar informação no aeroporto. Como que você teve essa ideia de entender que as malas que são ali danificadas, as empresas aéreas acabam restituindo essa mala? Exato. Então, de um negócio que era apenas uma portinha, de malas ali, e você já começou a falar, opa, peraí, que aqui tem um negócio diferente. Exato. Primeiro, eles danificaram uma mala minha. Tinha acontecido isso uma vez comigo. Eu estava voltando de Lake Tahoe. Uma empresa foi e entregou a mala na minha casa. Aí, naquela época, eu nem pensava em ter loja de mala. Aí, quando eu tive a loja de mala, a primeira coisa que eu lembrei foi desse episódio. E eu sempre, em tudo, eu procuro o caminho mais curto, sempre. Primeiro, para que complicar se você pode fazer mais simples as coisas? Então, eu fui atrás deles, eu procurei a Delta primeiro. Eu falei, quem que faz? Aí eles falaram que era uma empresa nacional e tal. Eu ofereci $10 para cada mala que a gente fosse repor. Indicação. E aí eu comecei a receber várias indicações. A American Airlines soube que a gente estava fazendo isso para a Delta. Aí começaram a me procurar também. E eu entregava as malas de noite. E, assim, era um sistema muito simples para eles e para a gente era extremamente rentável. Tá, mas aí você tinha um amigo lá no aeroporto? Tinha um amigo meu, Randy, que a gente é muito amigo até hoje. Ele tinha uma loja de malas também dentro do aeroporto. E a gente fazia muitos negócios juntos. A gente importava, aí começou a importar containers de mala da China, nós dois, e vendia muita mala no aeroporto. É engraçado que muitas pessoas não pensam, né? Como assim, dentro do aeroporto se vende mala, todo mundo já vai com mala, mas é que tem muitas malas danificadas no aeroporto. Então, assim, é um mercado bom. Exato, fantástico. E quando foi o momento que você falou, peraí, eu acho que agora... porque essas viradas que você deu na sua vida, porque quando você fez o investimento da lojinha de malas... E, de repente, você estava num local onde tinha um fluxo de pessoas até expressivo. Tinha, porque essa loja era do lado do Costco, sabe? Isso, Costco. Exato. E ele fechou a porta. Ele fechou a porta, exato. Aí, quando ele fechou, ficou vazio. Só tinha pombas no estacionamento do local. Assim, se eu dependesse de ter uma venda, que eu chamo de venda passiva, de você estar esperando o cliente, a gente ia morrer lá, passar fome. Então, a gente tinha que ir atrás do cliente. E aí, começou no aeroporto e, enfim, depois outras fontes que a gente foi buscando. Não, e é interessante porque é isso que você falou.
você teve uma renda passiva, entender que o cliente, você tem que ir atrás do cliente. Exato. Eu sempre falo isso. Isso é legal. Bom, se você tem um ponto muito bom que os clientes estão indo até você, ok, você está tendo aquelas vendas e você está lá parado coletando as vendas. Agora, muitas vezes a pessoa não tem esse ponto, ou os clientes não estão mais indo lá. Então, você tem que ir atrás e buscar o cliente. E é isso que hoje em dia a gente faz isso a gente teve que fazer durante a pandemia, e é o que eu fiz lá atrás, 25 anos atrás. Quando o Costco fechou, a gente teve que ir atrás do cliente. Agora, no 11 de setembro, nós tivemos um atentado e, de repente, os aeroportos tudo fechado. Tudo. O mundo inteiro parou. Os olhos se viraram para os Estados Unidos. Eu lembro que eu assisti na televisão e você também assistiu, vendo, enfim, que cena mais trágica. E, de repente, os aeroportos não estavam mais abertos. Exato. E Richard teve que se reinventar. E aí, Richard, como foi? Então, naquela época, a gente já estava vendendo na eBay. Eu já vendia bastante até na eBay naquela época, mais focado em malas. E a gente parou de vender malas, porque ninguém estava viajando. Inclusive, uma dessas lojas, que é do meu amigo, do Randy, que tinha no aeroporto de Orlando, ele também tinha no aeroporto de Boston, que foi um dos aviões sequestrados lá. Então, eu lembro ele me ligando de manhã, me contando que estavam fechando tudo. O exército estava lá no aeroporto, o Logan, de Boston. E aí, acabou. A gente está ok. O que a gente vai fazer? A gente vende mala. Eu, naquela época, falei, ok, já que a gente não está vendendo mais malas, eu vou atrás de conseguir outras mercadorias para vender na eBay. Já que na eBay você pode vender de tudo. Você não está limitado a uma mercadoria só, um segmento. Então, eu comecei a vender óculos de sol na eBay. Eu comecei a abrir conta com a Ray-Ban, com a Oakley e vender óculos de sol. E começou a vender muito bem, né? E aí eu falei, bom, já que a gente já está vendendo agora óculos de sol, por que não tentar outras categorias de produtos também, outras indústrias? Aí comecei a vender relógios, aí tudo que você pode imaginar, produtos de cozinha, cama, mesa e banho, mas sempre focado em grandes marcas. Sempre aprendia quais são as melhores marcas naquela categoria e ir atrás delas. Isso é legal, essa dica é boa. Então, porque assim, marca é quase como uma commodity, todo mundo quer, não tem muito segredo, é só preço. Então, se você conseguir ter preço melhor num produto de marca, ele está basicamente vendido. Então, eu comecei a vender de tudo que você pode imaginar, até prancha de surf, produtos de golfe. Eu ia em todas as feiras de cada segmento, de outdoor em Salt Lake City, de bicicletas em Las Vegas. Então, eu abria contas com todas as fábricas principais daquela categoria e o foco era vender na eBay na época. E aí eu me tornei o segundo maior vendedor da eBay nos Estados Unidos. Isso que esse menino vem só com 18 anos. Você imagina o que vem pela frente. Aí você foi para um congresso da eBay e lá você ficou sabendo que você era o segundo maior vendedor. Como é que você recebeu essa notícia? Eu recebi a notícia, um convite da eBay, que eu não tinha nem ideia de quanto significava minhas vendas na eBay. Eu recebi um convite, olha, se você quiser vir para Salt Lake City, para San José, na Califórnia. E aí eu cheguei lá em San José, tinha uma limusine no aeroporto. Uau! Aí eu falei, ué, será que tem uma... trata a gente bem, né? Os americanos são bons com a gente, né? Eu falei, nossa, que legal. E aí cheguei lá, aí tava a Meg Whitman, que é a CEO da eBay, me esperando na frente da eBay. Eu falei, ué, acho que eles estão... A conta errada, alguma coisa aconteceu. Aí ela estava me recebendo, ela falou, parabéns, tal, a gente está te convidando para cá, para você entrar no eBay Voices Program. Uau. Aí eu falei assim, que é aleatório, um sorteio, eu fui sorteado, né? Ela falou, não, você é o segundo que mais vende na eBay nos Estados Unidos. E aí eu nem imaginava isso. Ela falou, por causa de todas as categorias que a gente tem seguido e tal, e teus feedbacks são muito bons, e não sei o que lá, a gente quer que você seja um um tipo de consultor para eBay. Tá. Você vai vir para cá a cada 2 semanas e vai aprender tudo sobre a eBay e tal, conversar com os programadores, tal, dos programas que eles usam, Turbo Lister e tal. E aí eu comecei a ir para lá todas as semanas, eu me encontrava com ela e eu conheci um outro mundo que eu não tinha nem ideia que existia. E o que a lojinha de mala se transformou depois do eBay? Aí a loja de mala, ela cresceu muito, né? A gente trazia containers de mala já. Gente, e aí eu peguei um depósito do lá, onde era o Costco, o espaço do Costco que fechou, eu peguei aquele espaço como depósito só na época.
A gente armazenava tudo que você pode imaginar lá dentro, desde móveis, roupas de ginástica, tudo, várias categorias. Uma das categorias era produto para bebês também. Era uma das indústrias que a gente trabalhava, que eu também fui na Expo de bebê, e comecei a conhecer mais da indústria de bebê, e abri várias contas, né, com várias fábricas. Então, e aí eu comecei a ver que nessa indústria em particular, a indústria de bebê, faltava muitos produtos da Europa que não tinha nos Estados Unidos. Que na eBay escreviam e falavam, você tem Queen? E ninguém vendia Queen nos Estados Unidos. Eu falava, ué, mas por que tem tantas marcas? Os Estados Unidos não era tão moderno, né, nesse segmento, assim. Eram produtos mais quadrados e tal, os carrinhos mais antiquados. E aí eu fui e comecei a importar. Eu importava já da Europa alguns produtos e comecei a importar alguns produtos de bebê. E aí, nessa mesma época, eu pensei, a gente podia abrir uma lojinha bem pequena de produtos para bebê. Não, física já. Física, bem pequena. Uau. Porque eu também, nessa mesma época, ia ter minha filha, a Gabriela. E aí eu fui na Baby R Us, na época, agora eu posso falar porque eles não estão mais aqui, e eles não me deram um atendimento muito bom naquela época como um cliente. Fui lá, ninguém entendia nada de produto, e embora eu vendesse muito, eu não conhecia também muito de produtos para bebê. E eu queria o melhor para minha filha e tal, e ninguém me indicava nada dentro da loja e tal. Aí eu falei, bom, que tal abrir uma lojinha pequena em Orlando, já com foco em bom atendimento. Eu vou contratar umas mães que entendem bastante de produto para bebê e aí a gente vai ver o que acontece. Não ia ser nenhum investimento muito pesado, porque a gente já tinha um depósito, tinha os produtos. E aí começou a vir bastante pessoas na loja para procurar esses produtos da Europa que não se encontravam aqui nos Estados Unidos. E aí Aí a primeira coisa que me estralou na cabeça, eu falei, bom, eu preciso descobrir quantos bebês nascem por dia em Orlando, porque esses são meus clientes, né? A gente tem um limite de crescimento em Orlando baseado, não estou falando a nível nacional, a nível Orlando é baseado em quantos bebês nascem por dia. Uau. Então, eu fui atrás das maternidades, Winnie Palmer, que é a maior de Orlando, que lá nascem hoje 45 bebês por dia. Uau, que mercado bom. Aí eu falei, eu pensei, vou fazer acordo com as doulas, que são, elas trabalham dentro dos hospitais, têm um contato com as mães, e aí a gente começou a fazer vários acordos com elas, tal, e focado 100% no público americano local. Aí de repente começou a vir alguns brasileiros procurar esses produtos que a gente tinha, que ninguém mais tinha, porque são da Europa, vir na nossa loja, e né, uma lojinha de 100 metros quadrados, mais ou menos. Ficava onde? Na Sun Lake. Ok. E aí a gente as pessoas iam lá procurando os produtos, a gente atendia eles, mas nem imaginava que ia ter uma onda de enxoval, que iam fazer um enxoval aqui, os brasileiros. E aí assim foi crescendo, algumas celebridades começaram a vir na loja, a gente começou a pegar um ponto maior, a gente pegou um ponto que era 5 vezes maior primeiro, e assim foi, aí começou a crescer cada vez mais, as pessoas falarem mais da Macro Baby, mas ela nasceu de um dos segmentos, ela nasceu de uma das categorias de produtos que a gente vendia no eBay. Isso. E o que me chama a atenção é porque quando você vê o Richard contando essas histórias, você fala assim, deu sorte na vida, né? Oh, rapaz, esse menino é de sorte, né? Mas não é bem assim, né, Richard? Eu acho que, eu falo, quem vê o corre, quem vê o close não vê o corre, né? Exato. E você teve medo. Você teve medo, que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. O medo não pode nos paralisar. Exato. Então, quando a gente fala a respeito de uma trajetória de sucesso de muitos empresários, o mais importante é entender como que eles conseguem administrar uma crise. Como que ele consegue entender o que é um faturamento e o que é o lucro. Porque muitas vezes eu vejo grandes empresários que têm grandes faturamentos, mas não têm lucro e vivem no vermelho. Então, e empresários que tentam entender como que eu faço com a minha empresa. E, ao mesmo tempo, eu gostaria, Richard, que você comentasse a esse respeito, porque vendo a sua história, a sua trajetória, quem está nos assistindo estava assim, meu Deus, só uma trajetória de sucesso. E não, cara,
você teve momentos ali delicados, aonde, por exemplo, no 11 de setembro, e agora, como vai ser? Como eu vou agir? A loja Macrobaby, teve um episódio que o dono do prédio chegou e falou assim, vamos fechar a porta, aluguel tá barato demais, vou demolir, e aí? E você com a sua filha, já vindo a sua filha. Então, isso são momentos na vida de um empresário e outras vidas também, que você já estava empregando muitas pessoas, que se o empresário não tiver centrado, ele não tiver essa, tipo, e agora? É com você mesmo. Exato. Como é que eu vou encarar isso? Ou ele quebra ou enlouquece. Exato, e aí? Então, realmente eu passei por vários momentos, né? Começando por 11 de setembro, que de repente, do dia para a noite, eu tinha 20 e poucos anos, né? Que eu tinha uma trajetória de experiência, já tinha construído um pé de meia. Eu estava começando, então já foi a primeira pancada. E realmente foi difícil, tive que me reinventar muito rápido, não tinha opção, né? E não era só isso, o visto também dependia disso. Então, eram várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. E não é uma coisa onde eu podia estudar, vamos ver onde eu vou aprender como lidar com uma situação de 11 de setembro. Nunca passou isso na história. Então, tive que aprender na raça mesmo. E não foi nada fácil, mas meu foco era sempre, como que a gente vai sair disso? E aí foi procurando outros caminhos. E depois de 11 de setembro veio 2000 e... A bolha? Exato, onde eu tinha 25 casas na época. E, de repente, casas que eu paguei $500 mil valiam 300. Mas eu acho importante, a gente já falou muito a respeito da bolha nesses episódios que a gente está fazendo aqui. E o interessante das casas de Richard é que você conseguiu pagar um preço bom de entrada. Você estava dando $10 mil de entrada na época, certo? Isso, exato. E aí você falou, opa, peraí que aí tem um negócio. O que vocês estão pegando disso? Que foi a mesma coisa que eu peguei. Você vê que ele não investiu em um negócio só. Ele não colocou, ele não... Você pulverizou, você conseguiu enxergar um cenário e aí falou, opa, vou investir aqui, vou investir ali, vou investir aqui também. Exato. E no caso do mercado imobiliário, você viu esse boom que Orlando estava dando. Exato. E opa, peraí que eu vou comprar umas casinhas também, né? Não vou ficar de fora dessa, não. E nessa compra dessas casas, chegaram a 25 casas. 25. Sendo que você faz o financiamento. Então, qual foi a matemática que normalmente as pessoas fazem e que foi que o Richard fez na época também? Peraí, eu vou fazer o financiamento com o aluguel das casas e vou pagando o financiamento. Exato. Então, é uma coisa muito natural aqui nos Estados Unidos. Exatamente. E, de repente, veio a bolha. E aí, Richard, como é que foi? E aí? Bom, era muito fácil financiar uma casa. Qualquer um podia comprar uma casa. Você chegava e falava, quanto você ganha, está aprovado. Então, o que aconteceu é que quando começou a cair o preço das casas, quando eu vi que não ia ter mais jeito, algumas casas eu fiz acordo com o banco de devolver elas para o banco, por livre e espontânea vontade. Aí você não afeta o teu crédito tanto, porque você está devolvendo, não faz um foreclosure. Então, eu devolvi várias casas e fiquei com as melhores. O que eu percebi naquela época? Se você manter as melhores, que são os melhores bairros, essas não caem tanto. Porque essas vão ter sempre um desejo de compra muito grande. Legal. E tem um limite de casas naquele bairro. Então, eu mantive só as melhores. E as que eu vi que não iam para frente mesmo, já tinham caído muito o preço, eu fui devolvendo todas para o banco. E aí eu aprendi que, vale a pena arriscar, mas sempre com cautela e não ir tão longe. Eu fui longe demais, eu não conseguiria arcar com aquelas 25 casas naquela época. Era um déficit para mim de $100 mil por mês. Uau! Entre aluguel e mortgages. Então, eu percebi que, daqui para frente eu vou ser um pouco mais cauteloso. Agora, depois, quando a gente comentou aqui que você... várias empresas. Sim. Então, hoje são quantas empresas? 16. 16 empresas hoje. Isso. Lembra que a gente começou com a lojinha, né, de malas. Essas malas viajaram, né? Sim. Mas uma coisa importante que me chama a atenção, a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida. Qual é o peso que a gente leva na mala? Pesado, sim. Cada empresa são responsabilidades, riscos. Cada carro de cada empresa que está na rua é um risco que você está correndo de acontecer alguma coisa. Quer dizer, não é fácil. E sempre e tudo tem dois lados, né? Antes de tomar qualquer atitude em qualquer das empresas, a gente pensa muito. Por exemplo, quando a gente começou a dar vacinas na Macrobaby, a gente fez um acordo com uma empresa de Miami. E a gente começou a fazer das vacinas em Miami. E também a responsabilidade que eu pensava, e se alguma pessoa que tomou vacina tem um efeito colateral? Eles vão linkar com quem? Com a Macrobaby. Então, assim,
cada empresa que a gente tem, existe uma responsabilidade muito grande por detrás. Vou falar um pouquinho a respeito da pandemia, que também foi um baque. Então, para você ver, a gente está falando uma trajetória aqui, trajetória tanto de trabalho, de família, do Richard, mas quando, de repente, tudo indo bem, a gente para tudo da noite para o dia, lockdown, o mundo inteiro, o que está acontecendo? Ninguém mais sai? O que vai acontecer a partir de agora? E você, a responsabilidade dos funcionários, das famílias, como que você lidou com isso tudo? Com certeza foi uma situação muito difícil, que eu já sabia um pouco antes do que quando foi revelado, eu tinha um pouco de informação do que estava para vir. Em janeiro de 2020, a gente já recebeu uma informação interna, que hoje em dia é informação pública, que estaria algo para vir, que iria afetar bastante a economia. A gente importa muitos termômetros. Sim. Em janeiro de 2020, a gente recebeu uma ligação do serviço secreto, querendo comprar todos os nossos termômetros. Nem se falava de pandemia ainda, e eles sabiam que a gente tinha recebido um container de termômetros para nós, que a gente vende, e eles já estavam vendo todas as cargas de entradas no país de termômetro, e estavam indo atrás. E por acaso a gente tinha acabado de receber um container de termômetros. E naquele dia mesmo a gente fechou negócio com eles nem pediram desconto, nada. Vieram aqui com um Boeing do Texas, pegaram os termômetros e foram embora. E foi muito estranho, assim, por que o serviço secreto queria comprar tantos termômetros? Assim, eles já tinham informações que ninguém tinha naquela época. Então, assim, foi muito difícil, só que aí a gente já começou a se focar em produtos para a pandemia, um pouco antes. Então, a gente viu também que se a gente continuasse trazendo termômetros, a gente teria uma venda aí durante um período de tempo. Então, a gente começou a importar muitos termômetros e a gente sabia que a gente ia perder um pouco as vendas de produtos para bebê naquela época. Richard, é possível, você falou uma coisa muito interessante, e eu tenho isso como base também. Se a gente tem como prever algo que pode vir a acontecer, nós temos mais condições de minimizar os riscos. Exato. Partimos por aí? Com certeza. Eu acho que muitas vezes a gente sabe o que está para vir e não quer acreditar. Exato. Então, eu acho que sim, se a gente tiver... Eu acho que isso que são os grandes investidores. Eles não estão nadando com o cardume, eles estão geralmente contra. Exato. Então, quando todo mundo está comprando casas, eles estão vendendo. Quando todo mundo está vendendo, eles estão comprando. Então, essa é a diferença. E muitas vezes já é previsível. A gente já sabia que vendas de casa, alguns meses atrás, iria diminuir a velocidade que elas estão vendendo. Porque a gente já sabia que os juros iam subir. Já estava na nossa frente. Mas é a questão, você quer acreditar que isso vai vir ou não? E as pessoas, às vezes, acabam não acreditando, ou se acreditam, não tomam nenhuma atitude, ficam estagnadas. E aí vem a bolha, a própria bolha mesmo. Se falava muito nisso um ano antes que aconteceu, mas ninguém tomava nenhuma providência sobre isso. Enfim, às vezes é muito... Sim, se você tomar atitudes antes do que está para vir, você vai sair na frente. A gente falou a respeito de medo, de incertezas, de inseguranças. A vida do empreendedor, em qualquer lugar do mundo, não é fácil. Lidar com pessoas, lidar com o público, lidar com os seus funcionários, independentemente da política aplicada em cada país, não é fácil. Agora, eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo, que é empreendedor também, quais são esses diferenciais? O que diferencia esse empreendedor que acorda todos os dias às 6 horas da manhã, começa a sua jornada, vai para o seu trabalho, fecha a sua loja, e nem todo dia tem uma venda espetacular, mas mesmo assim ele permanece. Na sua opinião, o que é a diferença? Eu não vou te fazer uma pergunta, qual é o segredo do sucesso, porque eu acho isso um pouco batido e um pouco banal. Mas, ao mesmo tempo, qual é o segredo do Richard para manter hoje 16 empresas, passar por bolha, passar por 11 de setembro, passar por fechamento vai fechar a porta porque o aluguel tá barato, vamos passar para onde agora? Enfim, você também teve seus medos, suas incertezas, suas inseguranças. Sim, com certeza. O que eu acho fundamental, e não é uma coisa clichê que eu estou falando, é gostar do que você está fazendo. Para mim, é um prazer vir para a empresa, é um prazer estar com as pessoas que estão aqui. Eu faço isso porque eu gosto. Hoje eu não precisaria mais estar aqui, e poderia até parar o que eu faço e passar para frente. Mas eu gosto, eu vou fazer o quê? Vou ficar todo dia viajando, de férias para o resto da vida. Eu faço porque eu gosto. Então, eu acho que desde que tinha uma loja, isso tinha eu de funcionário, ou 2 funcionários, 3,
eu curtia, eu ia lá, era legal, eu almoçava com eles, eu estava brincando, era legal o dia a dia, estar trabalhando no warehouse, brincar com o motorista da UPS, isso era espontâneo, era natural, não era uma coisa que era forçado, que eu tenho que ir lá todo dia, que chato. Então, eu acho que é isso que é o fundamental, a pessoa tá aproveitando todo dia, né, da pessoa na empresa. As empresas que você hoje administra, que você está à frente, o que você já fez diferente nessas empresas? O que você aplicou? Você falou uma coisa muito importante no início do nosso bate-papo, que quando você trabalhou como garçom, você percebeu uma coisa que era o atendimento. Sim. É um diferencial hoje das suas empresas o atendimento ao cliente? Sim, com certeza. Eu levo isso muito, muito a sério. Se a gente leva uma reclamação, eu mesmo ligo para a pessoa, escrevo para a pessoa, quando eu fico sabendo disso. Eu levo muito, muito a sério. A gente conversa, a gente tem reuniões só para fazer isso. Tem secret shoppers que vão na loja ou nas nossas empresas para ver como que está o atendimento. Então, assim, isso eu levo muito, muito a sério. É imperdoável para mim. O atendimento. Uhum. Atender bem. Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo que está indo na loja para a gente, eles têm outras opções. E é importante isso que nós estamos comentando, porque, por exemplo, no Brasil é uma das coisas que a gente fala muito a respeito do atendimento. Sim. Então, o funcionário que está ali, muitas vezes a gente fala isso, por favor, esqueça as dificuldades que você tem. A partir do momento que você entra no seu emprego, agradeça a Deus por você estar ali e vamos atender bem a esse cliente que está entrando, que escolheu aquela loja, né, por aquele momento. Fazer disso uma grande experiência. Com certeza. Tornar isso um momento bom. Porque se a pessoa entra para comprar, ela entra de coração aberto. Exato. Então, recebê-la de coração aberto. Eu estou falando isso para os empresários fazerem os treinamentos com os seus funcionários, as suas empresas também. Não Exatamente. É, assim, a gente tem vários manuais, a gente tem o manual de treinamento da Macrobaby, Universidade Macrobaby, todos os tipos de treinamento que você pode imaginar em vídeo. Desde que eu tinha 2 funcionários, eu já criava esses treinamentos que eu pensava, se a gente contratar 2 funcionários. Desde que tinha 2 funcionários, eu já Aqueles que iam tomar café com você, se tornou... A gente já tinha, assim, treinamento em vídeo lá atrás, eu já comecei a fazer, para realmente colocar tudo de uma forma que fique padrão, certo? Mas nada substitui a sensação de família numa empresa e o amor. Porque não adianta, ele vai ler aquele livro, mas você não vai ter condições de estar em cima daquele funcionária policiando ele 24 horas. Se ele tiver amor pela empresa, vai ser automático. Vale mais do que 100 manuais de procedimento e não tem como você treinar isso. Você tem que ser um exemplo. E isso não tem como eu falar para uma pessoa e chegar lá e falar, olha, você vai ter que amar a tua empresa. Ela fala, tá, legal. Você dá as costas, acabou. Acabou. Mas se você realmente for um exemplo e realmente tratar essas pessoas que nem família, e assim, a gente tem vários relatos de funcionários e quantas coisas a gente já fez por eles juntos. Então, aí é bem diferente, o resultado muda muito. Gente, só para você ter ideia, estava vendo aqui, ó, Harari Day, no dia 6 de março, um reconhecimento à importância social e econômica de Richard para a região de Orlando. Como foi receber isso? Foi bem legal, né? Veio da prefeitura de Orlando. Essa não é uma premiação, eles chamam de proclamação. Proclamação, exato. E aí, por tudo que eu fiz pela cidade de Orlando, então foi bem legal, assim, foi uma honra muito grande e também me ajudou a criar um vínculo com a cidade, que hoje cada vez cresce mais. O meu relacionamento com o prefeito de Orlando é cada vez melhor. Inclusive, vários deles me perguntam se eu quero entrar para a política de Orlando. É uma possibilidade um dia, quem sabe. O coração chegou até, sabe, o mini infarto. Pensou, gente? Nosso brasileiro? Orgulho, meu Deus. Olha o orgulho. Agora vamos falar a respeito da Macrobaby Foundation. É uma das coisas que a gente fala muito a respeito desses grandes empresas hoje que dedicam parte do seu trabalho até mesmo para ajudar outras pessoas. Você é um exemplo disso. Desde a psicologia ela traz sempre querendo ajudar pessoas. E aqui no Macrobaby Foundation, parceria com a Fundação Make-A-Wish. Isso. Que eu me emociono em falar. São fantásticos. Eles são realmente fantásticos. A gente já fez alguns programas em relação a isso. E eu acho que essa parceria é emocionante. Sim. Você poder retribuir
tudo aquilo que a gente recebe do universo. Sim. Porque eu acredito muito nisso, sabe, Richard? Tudo está dentro de nós, dentro do nosso coração e da nossa mente. Você nada mais é do que aquilo que você projeta e aquilo que você sente. Sim. Se você é amor, se você projeta para sua mente, você vai aonde está determinado. O que você quer, aonde você quer chegar e como você vai chegar. Que Sim, é fundamental. E eu acho que hoje, falar a respeito da Macro Baby Foundation, como é que é isso para você? É muito legal ver uma ideia de poder contribuir e mudar uma vida de cada vez. O que acontecia muito é que muitas pessoas me escreviam e eu acabava ajudando elas de uma forma até informal. Quando eu digo informal, é nada assim, não fazendo nenhuma tipo de atividade para isso, era apenas uma ajuda direta para alguém. E aí a gente pensou em formalizar isso criando uma fundação. E aí a gente contactou a Make-A-Wish, porque a gente sabe que eles são muito, muito bons no que eles fazem. Então, a gente participou de algumas atividades com eles. Veio a pandemia, ficou mais difícil, e agora a gente está retomando isso. Que maravilha. Agora, Richard, qual foi um divisor de águas da sua vida, assim, que você fala, nossa, ali realmente deu aquela virada? Emocionalmente, eu digo com meus filhos, minha vida mudou, com certeza, porque não é mais a respeito de mim, é a respeito deles. Exato. E de negócio, a Macro Baby, dentro das todas as empresas, é a que eu mais tenho carinho, porque é como se fosse um bebê realmente para mim, porque veio com o nascimento da minha filha e tudo isso. Então, mudou minha vida porque eu sempre gostei do que eu fazia, mas eu comecei a amar o que eu fazia quando a Macro Baby abriu. O amor é fundamental para qualquer negócio? Totalmente, amar o que você faz? Totalmente. Inclusive, já teve negócios que eu participei, às vezes como um sócio, que eu não tinha amor, talvez, por aquele negócio, e fez toda a diferença que eu decidi não estar mais junto, porque eu não tinha mais nada a oferecer. Então, inclusive, eu estou fazendo uma parceria no Brasil agora, de um negócio que em breve vai ser aberto ao público, mas que a pessoa me perguntou, você vai ter amor nisso? Eu falei, se eu não tivesse amor, eu nem entraria. Que lindo. Richard, quando você saiu do Brasil, você queria dar orgulho para o seu pai e para sua mãe? Sim, queria. Queria porque, como eu fui muito mau aluno na escola... Gente, quando eu estiver no Brasil, eu vou ter que ir lá na escola do Richard, ver o diploma. Não, vou ter que ver, ó. Não, eu fui expulso, boletim dele. Eu fui expulso do Rio Branco, depois me convidaram para voltar. Eu sabia disso. Não, eu repeti de ano também. Eu repeti a terceira série. Você não se conforma, você faz terapia para tentar esquecer isso, né? Eu já percebi isso. Mas como eu repeti de ano, eu dei muito trabalho, assim. Então, eu queria muito dar orgulho para os meus pais, sabe? Porque... por tudo que eles passaram na vida, sabe? Eles também são imigrantes e começaram do nada no Brasil. Mas um pouco diferente da minha história, porque meu pai chegou numa época no Brasil que era uma imigração em massa. Isso. Então não era como foi o meu caso aqui. Sim. Então, eu queria muito dar orgulho para eles, tal. E meu pai sempre teve o sonho de ter um filho nos Estados Unidos. Ele gostava muito dos Estados Unidos, gosta muito até hoje. Mas, então, eu queria dar esse orgulho para eles. E quando você olha para sua história, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, que não passou um filme na cabeça, né? A gente começa a pensar, a lembrar. Tem um episódio que me chamou muita atenção. Dentro de uma aeronave, te deu uma crise de ansiedade? Sim, eu estava vindo do Brasil para cá. Na época, eu estava morando aqui nos Estados Unidos já há 12 anos. E a minha filha, a Gabriela, estava para nascer. E eu comecei a experimentar o que é a crise do pânico. E eu já sabia, porque eu acordei uma noite, eu estava meio assim, tremendo e tal. E eu sabia que não era nada físico, porque eu estudava aquilo na psicologia. Eu falava, caramba, agora até comigo eu estou tendo crise do pânico. E aí já sabia isso. E aí eu já comecei a fazer respiração e tal. E do dia para a noite, eu falei, eu quero voltar ao Brasil. Eu quero ir morar no Brasil de volta. Mas eu já estava há 10 anos aqui, 12 anos. Estou com saudade da família, não aguento mais estar aqui, longe de todo mundo. E aí eu fui para o Brasil, realmente. E fiquei lá até a Gabriela, desde o nascimento até ela ter ela nasceu aqui, foi para o Brasil, ficou até 1 ano. E aí, quando ela tinha mais ou menos 1 ano no Brasil, eu fui sequestrado.
uma coisa que eu não comento muito, porque foi muito chato. Aí eu fui sequestrado lá no Brasil e eu acabei pensando, bom, é melhor eu estar em Orlando vivo Seguro. com ansiedade, saudade da família, do que estar no Brasil inseguro. Então foi quando eu decidi, do dia para a noite, quando eu fui sequestrado, no dia seguinte, eu decidi que eu queria voltar para Orlando e não iria mais para o Brasil, nunca mais. Eu fiquei 8 anos sem ir para o Brasil. E a saudade? Aí o pessoal vinha pra cá, os irmãos? Vinha todo mundo. Vinha todo vinha mundo. todo mundo. Minha mãe vinha, todo mundo vinha. E também o Brasil, que eu tinha saudade, não estava mais lá. Depois, eu estava 12 anos aqui. O que eu tinha saudade do Brasil, que era a minha vida, não tinha mais lá. Então... Você tocou num ponto muito legal, porque muitas vezes a gente volta achando que a gente vai encontrar o que nós deixamos para trás, mas não vai encontrar, não vai. As pessoas mudam, Exato. Os lugares mudam, as pessoas mudam e a gente muda. Exato. Né? A gente começa a ter outra visão de mundo. Exato. E eu acredito nisso. Agora, a respeito da educação das suas filhas, fala um pouquinho, como que você leva isso? Você que 18 anos já veio empreendendo, enfim, como é que você, para não ter aquela síndrome do imperador, é isso, né? Isso, exato. Meus filhos são criados de uma forma muito, assim, down to earth, muito, assim, com uma forma básica de vida, não tem nada de extravagante e tal, eles sabem que o que eles precisam na vida, eles vão precisar trabalhar. E um dos motivos que eu amo muito os Estados Unidos é isso, que eu sei que se meus filhos, um dia eu perca tudo, ou eles têm que começar do zero, aqui eles vão poder fazer isso. Então, assim, eles são criados de uma forma muito simples, muito, assim, não existe nada que eles aprendam que seja diferente de qualquer outra pessoa, qualquer outra criança. Agora, Richard, o que me chama a atenção é o fato, por exemplo, lembrando da sua trajetória, muitas pessoas que vêm embora para cá e acabam voltando, fazendo o caminho de volta. São diferenciais. Exato. Primeiro, quando você chega aqui, você vê um consumo muito grande. Exato. E as pessoas saem comprando. Você comprou seu primeiro carro primeiro carro bom, depois de quanto tempo? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui comprar um Honda Accord. E eu queria muito um áudio, eu ainda tinha 18, 19 anos. Sonho de menino, né? Vamos combinar. Aí meu irmão falou, não, de forma alguma. Aí eu falei, não, mas é quase o mesmo preço, é 2 mil a mais. Ele falou, não, que isso vai mexer com a tua cabeça. Esse não é teu foco agora. Legal. Um carro, um Audi A4, e pra quê? Compra o Honda, tá muito bom agora. Aí eu falei, tá bom, vai. Fiquei chateado, mas comprei o Honda. Eu não entendia ainda por que ele fazia isso comigo. Ele era muito duro, assim, meu irmão, comigo. E hoje aí, você entende? Hoje eu entendo. Aí um dia, eu já tinha 10 anos depois, eu liguei para ele e falei, olha, eu estou pensando em comprar uma Ferrari. O que você acha? Ele falou, o que você está me perguntando? Tipo, qual a diferença? Aí eu falei, devo comprar ou não? Você acha ainda errado? É muito materialismo? Aí ele falou assim, hoje não faz mais diferença. Hoje acabou, você já aprendeu o que você tinha que aprender, os seus valores e tal. Aí eu comprei o carro. Eu usei 2 vezes o carro, em 6 meses eu vendi. Eu achei super desconfortável, eu odiava ter que descer para entrar no carro e tal. E aí, quando eu tive a Ferrari também, eu tive outra Ferrari, eu mostrei para o meu filho. E eu falei, já é ótimo você poder ver isso hoje, com 7 anos, que você já vê que não vale nada, né? Você já está vendo que é uma lata. Então, você não precisa passar a tua vida atrás disso, já é ótimo. E hoje meus filhos também, eles não ligam muito assim para isso, porque eles sabem que eles poderiam ter, se quisessem, uma opção, e não faz diferença. E outro dia mesmo, eu estava com meu filho, a gente estava onde, eu falei assim... Ele falou, você queria ter um iate, alguma coisa? Eu falei, olha, eu prefiro estar num barco inflável com vocês do que estar num iate sozinho. Exatamente. Então, e é isso que eles veem de mim, é muito simples isso. Richard, os empresários que estão nos assistindo agora, ou pessoas que estão querendo mudar para os Estados Unidos, que parece que virou uma onda agora, né? Sim, com certeza. Virou uma onda. Então, todo mundo agora, acho que as cotações de passagem aérea, acho que nunca tiveram tão em alta, né? Com certeza. Qual é a dica que você dá para quem acha que o sonho americano é simplesmente chegar e desembarcar e começar a ter a vida dos sonhos? Qual é a dica que você dá para quem está pensando em vir embora para os Estados Unidos?
A primeira coisa que eu diria é para vir para cá, conhecer, ver se é isso que você gosta. Não pensar só no lado do negócio em si, do lado financeiro, mas pensar no lado família e pessoal. E juntar esses dois e saber se realmente é isso que você quer. Ficar aqui um tempo antes de fazer qualquer coisa, abrir um negócio, não é fácil. Eu acho que tem que ter muita humildade e chegar aqui e saber que tudo que a gente conhece do Brasil não vai se aplicar aqui. Uma empresa que tem 20 anos no Brasil, ela muitas vezes vai ter que começar do zero aqui. E demorou, é o que eu digo, demorou 20 anos para você fazer uma empresa virar o tamanho que ela é hoje no Brasil. Não significa que aqui em 6 meses ela já vai ter a mesma coisa. Então, eu acho que é um senso de humildade e saber realmente se você quer isso muito. Saber que vai ser difícil, não é fácil. Mas geralmente o que é fácil não vale a pena também. Então... Cada conquista. Eu falo que é um país que nos desafia a cada dia a sermos melhores. É um país que te desafia pela língua, te desafia pela cultura. E é um país que te atiça a ser um ser humano melhor. Ele faz você querer ser melhor a cada dia. Ele faz você, desafia o teu cérebro a pensar diferente, a pensar fora da caixa. Você falou uma coisa fantástica. Uma empresa... no Brasil, 20 anos de sucesso, se ela não se adequar ao mercado americano, ela não vai ter o mesmo sucesso. Eu vi mais empresas que falharam, brasileiras que entraram aqui, que deram certo. E é engraçado que existem empresas pequenas aqui que foram crescendo organicamente daqui do local, que hoje estão bem. E muito menores do que essas empresas do Brasil, com muito menos recursos, mas porque eles cresceram já com uma visão daqui. Então, muitas vezes não dá para adaptar o produto ou a empresa do Brasil aqui. Ela precisa ser reformatada. Exatamente. Saúde é fundamental. Manter a saúde em primeiro lugar, Richard. Sim. Fundamental. Isso é uma coisa que eu penso muito nisso sempre. Ainda mais porque eu tenho filhos e a minha família não está aqui toda comigo. Então, eu preciso estar bem para eles, né? Também. Um sonho desse menino que chegou aqui com 18 anos, já conquistou, já está com quantas empresas? Que até perdi as contas aqui, 16 empresas hoje. Um sonho é trabalhar com meus filhos. Sério? Que lindo. Esse é um sonho. Sim. Que eles continuem o seu legado. Isso, eles trabalhando, a gente está junto no trabalho, em qual empresa for, mas está junto com eles. Além de tudo que você já conquistou, qual é a próxima conquista? Uma próxima conquista é gerar mais empregos. Eu quero cada vez mais e poder criar oportunidades para pessoas terem vidas melhores. O que o Richard, hoje, diria para o Richard que desembarcou com 18 anos de idade naquele aeroporto? Para ter mais calma, paciência. Mais calma e paciência. Deixar as coisas se formarem no tempo delas, muitas delas. Não adianta se estressar que tudo passa. Tudo passa. Para tudo existe um momento. E aguentar esse momento. Exato. Não se estressar tanto, às vezes não levar tantas coisas a sério. Essa criança que habita dentro desse ser, desse coraçãozinho aí, ainda se emociona quando vai a um parque? Sim, claro. Quando assiste um filme, sim, bastante. Sim. Que você está na terra da magia, como dizem, né? Exato. Orlando, ainda te emociona? Sim, emociona. O que te emociona? O que emociona? Bom, muito me emociona. Eu estava no Winnie Palmer, que é o hospital na maternidade. Eu acho chocante, ver o nascimento. Eu acho uma coisa incrível. E me emociona muito também quando eu estava no Arnold Palmer, que minha filha caiu do carrinho de golfe. Foi uma situação mais difícil da minha vida. E me emocionou vendo as crianças lá e tal, e muitas delas sendo curadas. E assim, eu acho extremamente emocionante. Podemos dizer, então, que este brasileiro americano, que tanto nos orgulha... O que eu posso falar para você, Richard? Você é uma das pessoas mais fenomenais em 30 anos de jornalismo que eu tive a oportunidade de conversar. A sua história é muito legal. A sua história, ela chega a ser fantástica em todos os sentidos. O pouco que eu sei de Richard, e agora um pouquinho mais, foi através desse livro aqui. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada por leitura.
Eu pego um livro, Richard, eu devoro. O jornalismo, na minha vida, há 30 anos, me deu uma grande oportunidade. Eu digo que cada pessoa que senta na minha frente é como se eu pudesse abrir um livro e contar a história, do começo, meio e fim, em 30 minutos. O Richard passou um pouquinho porque a história é longa, se eu pudesse eu ficaria o dia inteiro com ele aqui. Mas hoje, esse Richard, que chegou aqui com 18 anos de idade, esse grande homem que se tornou, esse grande pai, esse grande mentor, esse grande investidor, esse cara simples pra caramba, esse cara te responde no WhatsApp, no Instagram, você pode mandar mensagem, ele responde, ele me respondeu. Ele me respondeu no Instagram. Então, é isso que eu falo, a tua humildade você não perdeu, a sua vontade você não perdeu. E eu posso te falar, teus pais devem ter muito orgulho de você. Obrigado. Parabéns, em nome de todos os seus funcionários. Obrigada, Richard. Obrigado. Em nome de todas as pessoas que você já ajudou, com uma palavra, obrigada, Richard. Em nome de muitas malas que foram entregues lá no aeroporto, obrigada, Richard. Obrigada por você fazer essa história desse brasileiro na América que nos orgulha muito. Obrigado. Obrigada, Richard. Olha, a gente ainda vai contar muitas histórias, hein? Quero muitas histórias ainda vindo daqui. Tá aqui o livro do Richard. Eu vou terminar meu bate-papo pedindo para minha produção daqui a pouco me dar uma caneta. Eu quero um autógrafo nesse livro. E esse livro você devora ele. Sucesso nos Estados Unidos. Richard Harari, empresário, investidor, mentor, palestrante e pai. Histórias e dicas de quem venceu nos Estados Unidos. Ele só não venceu aqui, não. Ele venceu, foi na vida. Obrigada, Richard. Obrigado. Deixa um abraço para todo mundo que está nos assistindo, para esses brasileiros que estão à flor da pele hoje. Sim, bom, eu queria mandar um grande abraço para todos vocês e falar que foi um prazer estar aqui com a Vanessa. Fantástico hoje essa entrevista com ela. E falar para todo mundo aí que está no Brasil, passando por esse momento agora um pouco conturbado, falar que tudo passa, vai ficar tudo bem aí e que a gente está aqui de portas abertas para quem quiser vir para cá, mas que é para ficar tranquilo que vai dar tudo certo aí. Tá vendo? Se ele falou que vai dar tudo certo, eu confio, porque até mesmo meu carro, gasolina, não é mais não. Ele entendeu. Obrigada, Richard. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Tchau.